Em dias tão complexos, onde somos testados ao extremo, é importante nós sabermos onde nós temos apoiado nossas expectativas, o que tem nos feito de fato permanecer seguros em meio às intempéries que sacodem esse mundo. Hoje, especificamente, eu quero falar de Noemi. Geralmente, quando olhamos para o livro de Ruth, o alvo principal de nosso olhar é Ruth, a Moabita. Mas hoje eu gostaria de lançar um olhar diferenciado para Noemi, a sua sogra. Uma mulher que partiu de Belém, a casa do pão, em Judá, onde morava com seu marido e seus 2 filhos, para uma terra estrangeira, para Moabe. E chegando lá, ela teve o infortúnio de ficar viúva. Ela perdeu o seu marido e, passados 10 anos, os seus filhos também faleceram. Os seus filhos haviam se casado com 2 mulheres de Moabe, com Ruth e Orfa, respectivamente. E diante daquela situação, da viuvez, da perda dos filhos, a Noemi ouviu que havia em Belém, na casa do pão, novamente prosperidade. E ela decidiu regressar à sua terra natal, regressar às suas origens, apesar de toda a bagagem que ela levava no seu coração negativa. Eu gostaria de ler com você nesse momento, Ruth capítulo 1, onde é dito que nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube, então, que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então, deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada.
que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Como vimos aqui, Noemi, que morava em Belém, Efrata, juntamente com seu marido Elimeleque, com seus filhos Quilion e Malom, foi para a terra de Moabe, porque havia uma grande fome, uma grande adversidade em Belém. Belém, que significa terra do pão, naquele momento não tinha pão para os seus moradores. Havia uma crise instalada naquele local que fazia com que muitas pessoas buscassem uma melhor oportunidade no local distante de onde nasceram. Tal como nós vemos tantas vezes repetido na história, até em nossos dias, acontecendo a mesma situação. Pessoas saindo de onde nasceram, de onde cresceram, buscando melhores condições de trabalho, buscando um futuro melhor, buscando uma situação que lhes ofereça mais segurança em meio às incertezas que pairam ao nosso redor. Com Noemi e sua família não foi diferente. Eles partiram de Belém, foram para Moabe, terra onde os descendentes de um outro patriarca, Ló, haviam se estabelecido. Moabe é uma das nações que descendem diretamente de uma das filhas de Ló, da relação incestuosa que ela e seu pai tiveram. E naquela terra, aquela família tentou reencontrar o seu rumo, mas logo más notícias vieram. Primeiramente a morte de seu marido Elimeleque, depois a morte de seus filhos, e uma mulher viúva com 2 noras não viu outra opção senão retornar à sua pátria, à sua terra natal. Porém, ela deu um conselho às suas 2 noras, que elas não prosseguissem com ela por aquele caminho, porque aquele caminho já era difícil demais para ela mesma suportar. Noemi significa agradável, mas em determinado ponto de sua narrativa da biografia registrada em Ruth, nós vemos que Noemi pede para não ser mais chamada pelo seu nome de agradável, mas sim de Mara, que significa uma pessoa amarga, uma pessoa que, diante daquilo que tem recebido, acaba por perder a sua doçura. A doçura de Noemi acabou morrendo com os seus filhos, com as suas perdas, com toda a dificuldade que atravessou o seu caminho. Quantas vezes vemos a mesma situação se repetindo conosco, quando a nossa doçura ela é subtraída, ela é tirada de nós diante da aspereza da vida, diante dos problemas que são maiúsculos, enquanto nós mesmos nos vemos como minúsculos, como pequenos, diante de situações que nós não temos o controle, que nós não podemos resolver. Noemi se sentia desamparada por Deus. Ela não via uma luz no fim do túnel, mas mesmo assim ela caminhava de volta para a sua terra natal. Não com os mesmos sonhos que ela tinha quando partiu de lá, quando os seus vizinhos vieram se despedir, abraçar, dar presentes, dizer que sentiriam saudades dela. Não, ela retornava dessa vez vazia, segundo suas próprias palavras. Noemi se sentia uma pessoa sem saída, uma pessoa vazia. Os problemas têm essa capacidade de sugar de nós a esperança, de sugar de nós a alegria, de tirar o brilho dos olhos, de tirar o ânimo do coração, se nós não os tratarmos da maneira devida. A primeira situação que percebo que a família de Noemi tomou um passo precipitado foi tomar uma decisão extrema no momento de adversidade. É dito, por exemplo, que uma pessoa não deve ir com fome a um mercado, porque ela agirá por impulso. Ela encherá o seu carrinho de víveres, de mercadorias, dos quais, de fato, ela não tem necessidade. Os especialistas dizem que é necessário que você se alimente
antes de ir ao mercado, que você faça uma lista de compras e que você se atenha àquela lista para que não compre nada desnecessário, para que não tome atitudes das quais depois pode vir a se arrepender. Quando o marido de Noemi, Elimeleque, ele viu que a situação na sua terra natal, em Belém, era uma situação de fome, de crise, ele tomou uma decisão extrema. Ele decidiu partir, mudar de CEP e ir para um outro local. Mas ele não percebeu que algumas situações, elas simplesmente nos acompanham, independente de onde estejamos. Todos nós, gostemos ou não, temos e teremos problemas, desafios em nossa história, em nossa vida. Isso é algo inerente a qualquer ser humano. Podemos mudar de cidade, mudar de bairro, mudar de emprego, podemos mudar as pessoas do nosso convívio, aquelas que estão ao nosso lado, mas isso tudo não é garantia de que nós estejamos livres dos mesmos problemas que hoje nos fazem companhia. Eles podem vir juntamente conosco para um novo local. Então, o que nós entendemos é que a principal mudança que deve ocorrer, ela não é exterior, não é do lado de fora, mas é interior. E veja bem, Noemi e sua família inicialmente estavam no lugar certo. Talvez não fosse a hora certa, mas era o lugar certo, a casa do pão. Que lugar melhor para ter pão do que a casa do pão? Mas não havia pão naquele momento, é verdade. Não havia mantimento, provisão naquele momento. Mas lá era o lugar certo para que houvesse. Da mesma forma, se você deseja comprar um pão, você não vai à oficina mecânica ou à farmácia. Você procura uma padaria. Talvez você chegue na padaria no exato momento em que o pão não está pronto. Ainda está fermentando, crescendo, ou está no forno. Mas você sabe que está no lugar certo. E você espera. E você sairá daquele local levando o seu pão. Não sairá de mãos vazias. Desde que você tenha a percepção que é necessário ter paciência em alguns momentos diante dos problemas que nós enfrentamos. Agir de maneira desarvorada, de maneira precipitada, sempre traz malefícios. Sempre trará arrependimentos. E Noemi carregava no seu coração arrependimentos. Só que ela não podia mais compartilhar tais arrependimentos com o seu marido ou com os seus filhos, porque eles já não existiam mais. Claro que são tudo conjecturas. Talvez eles poderiam ter permanecido em Belém e ter falecido em Belém do mesmo jeito. Não sabemos e nunca saberemos. Mas é o fato que podemos testificar é que aquela família buscou uma saída para o seu problema, saindo de onde estaria no futuro a solução. Tanto é que Belém, na história, veio a ser conhecida depois por uma certa estrela, a estrela de Belém, que resplandeceu sobre aquele horizonte, aquele lugar, trazendo a concretização de uma promessa milenar, a qual várias gerações esperaram que acontecesse. E o pão da vida, o pão vivo desceu do céu naquele lugar, o Verbo se fez carne. Foi lá em Belém que Jesus nasceu, sendo celebrado pelos pastores locais, sendo depois presenteado pelos magos que vieram do Oriente para realmente conhecer o Rei dos Reis. O lugar era o lugar certo. Então, a primeira coisa que eu quero que você grave no seu coração: não tome medidas precipitadas. Não haja baseado em suas emoções, em seus impulsos, porque o coração do homem, ele é enganoso. Ele prega peças em nós. Às vezes olhamos para uma situação e nós não mensuramos de fato a profundidade dela. Nos equivocamos facilmente. Pensamos em jogar a toalha, em desistir, quando é tempo de esperar, quando é tempo de ter resiliência e não desânimo. Mas, enfim, tudo já havia acontecido negativamente na vida daquela mulher.
como juntar os cacos de um coração despedaçado, de uma vida destroçada por situações que foram tão graves quanto a perda de entes queridos. Porque a perda que mais doía não era a perda dos bens, não era a perda dos amigos, parentes que residiam lá em Belém, nada disso. A perda mais sentida por essa mulher era das pessoas que ela amava, das pessoas que ela cuidava e que cuidavam dela também. O luto é uma situação que todos nós enfrentamos em algum momento da vida, gostemos ou não. Claro que ninguém gosta do luto, mas podemos enfrentá-lo da maneira correta, com gratidão no coração, com a certeza de que tivemos momentos especiais com pessoas que sempre farão parte de nossas vidas. Pior do que o luto é o sentimento de que nós tomamos decisões que poderiam ter dado um novo curso à nossa história, um curso diferente, que poderiam ter dado um futuro melhor para nós e para as pessoas que nós amamos. Detalhe interessante é observar a atitude dessas duas noras, Orfa e Ruth. Ruth, ouvindo as palavras de Noemi para que ela fosse embora, simplesmente se agarrou à sua sogra e disse que não partiria dali, que ficaria com ela até o fim, que a terra onde ela vivesse seria a sua terra, que o Deus que ela servisse seria o seu Deus, e que nada poderia separá-las a não ser a morte. Orfa, por sua vez, embora também amasse Noemi, tanto é que elas choraram juntas, se abraçaram, se beijaram. Diante da situação, da imprevisibilidade que estava diante de Noemi, ela aceitou o conselho de sua sogra e virou as costas e partiu. É interessante observar o significado do nome de Ruth e de Orfa. Ruth significa, em hebraico, companheira. Orfa significa pescoço, nuca. Do que nós podemos deduzir a seguinte interpretação, de que seria fácil para aquela pessoa girar o seu pescoço, mostrar a sua nuca a quem esteve do seu lado e partir, ir embora. Enquanto para Ruth tal ideia era inconcebível, para ela não era viável, possível abandonar alguém a quem ela tinha feito uma promessa. Na ausência de filhos, a única filha que agora Noemi tinha era Ruth. E assim elas voltaram para Belém. E chegando lá, encontraram prosperidade naquela terra. Viram que a casa do pão novamente tinha pão. Viram que as pessoas que haviam permanecido haviam sobrevivido. As pessoas se alegraram ao ver Noemi acompanhada de sua nora Ruth. Mas aquela alegria não estava mais no coração de Noemi. Ela se sentia esquecida por Deus. Era como se tudo que ela tivesse sonhado tivesse sido uma utopia, tivesse sido jogado por terra, não tivesse tido valor algum. Ela estava se sentindo vazia. E que sentimento profundo, que algoz terrível é esse, o sentimento de vazio, que muitas pessoas sofrem, enfrentam no seu dia a dia. Um exemplo que nós temos da nossa cultura popular é de uma grande cantora, Elis Regina, uma mulher que faleceu precocemente aos 36 anos de vida. Ela iniciou oficialmente aos 16 anos a sua carreira artística, se bem que ela já cantava ainda menina, criança, para suas bonecas, segundo é possível ver em alguns documentários. Mas ela teve nessa curta trajetória muito sucesso. Ela foi comparada às maiores intérpretes do jazz norte-americano, a Billie Holiday e outras grandes personalidades, devido à sua voz, que é ainda hoje referenciada como uma das mais especiais e bonitas do Brasil. E aquela mulher que tinha tudo, digamos, aos olhos humanos, para ser uma pessoa completa, uma pessoa plena de felicidade, ela não tinha uma vida totalmente satisfatória. Ela era uma mulher bonita, era uma mulher rica, era uma mulher talentosa,
Ela, nos meios sociais, era conhecida pela sua risada, mas nem sempre aquele riso refletia de fato o que se passava no seu coração. Tanto é que ela começou gradativamente a se envolver mais com o álcool, com as bebidas e com as drogas, e por fim ela faleceu através dessa combinação de drogas e álcool. Por que eu trago esse exemplo dessa grande cantora nacional, a Elis Regina? Porque se uma pessoa que, aos olhos humanos, ela tem todas as condições favoráveis para ser feliz, por que será que ela não encontra, mesmo assim, a felicidade? Eu trago o exemplo dela de maneira respeitosa, apenas para exemplificar tantas outras mulheres e homens que enfrentam a mesma situação. A situação da sensação do incompleto, daquilo que falta. É algo avassalador, é algo perturbador, que quando as pessoas saem, quando ficamos sozinhos, a sós conosco, nós sentimos de fato o seu peso. Quando a festa acaba, quando os holofotes se apagam, quando o palco está vazio, muitas vezes aquele vazio também é percebido dentro do nosso coração. Noemi, ela se sentia assim, vazia, incompleta. Hoje em dia nós vemos que muitas pessoas lutam contra esse gigante chamado depressão, lutam contra emoções que tentam devorar qualquer expectativa positiva dentro de si. Temos ouvido mais do que nunca termos como burnout e tantos outros que levam pessoas a se desgastarem, a se consumirem, a se esvaziarem e se sentirem assim no fundo do poço e acharem que não há uma expectativa, que não há uma alternativa àquilo que elas sentem. Alguns procuram ajuda de profissionais, outros procuram placebos, tal como distrações, tal como diversões, que de fato até entretêm por um tempo, mas não têm de fato a capacidade de dar aquilo que o homem precisa. Somente Deus pode oferecer aquilo que o ser humano precisa, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que continua no controle de tudo, até daquilo que nós não entendemos. Parece cruel nós vermos uma situação como essa de Noemi, mas quantas Noemis hoje convivem conosco, enquanto estamos no açougue, no mercado, no trabalho, numa fila de banco, num congestionamento, no trânsito. Quantas pessoas com o mesmo sentimento de Noemi estão ao nosso lado? Talvez essa pessoa esteja diante de você no espelho. O que nós devemos nos recordar é que Deus não havia esquecido de Noemi. Tanto é que quando Ruth volta com Noemi para a terra de Belém, logo ela consegue uma colocação num dos campos, no campo de Boaz. E ela segue atrás dos trabalhadores, catando a cevada que caía no chão, porque era um costume dos judeus permitir que os pobres, que os desfavoráveis, colhessem daquilo que caía por terra durante a colheita, para que eles tivessem também mantimento para si. E aquela viúva moabita, ela seguia os segadores, colhendo aquilo que caía de suas mãos. E ela trabalhou assim durante todo o dia, com um empenho admirável, sendo reconhecida inclusive pelos trabalhadores daquele local, que o reportaram para o dono daquelas terras, Boaz, o que aquela mulher fazia. Disseram quem ela era, que ela era parente, nora de Noemi, e aquele homem Boaz também era parente de Noemi, um parente mais distante, é verdade, ele era parente de Elimeleque, mas ele estava ciente da dor, da agonia que aquela família passava. Até ordenou aos seus servos que permitissem que Ruth colhesse mais espigas, colhesse mais daquela cevada, que deixassem cair um pouco mais para que ela tivesse mais cestos cheios no final do dia. Quando Ruth, ela retorna para a casa de Noemi, levando consigo aquilo que colheu, o fruto do seu trabalho, ambas se alegram, ambas festejam e percebem que Deus não havia de fato se esquecido delas.
porque mesmo em meio a toda a diversidade, ainda era possível ver a misericórdia, a graça de Deus. Eu gosto do termo misericórdia, porque ele mistura duas palavras, miséria e coração. Misericórdia significa que Deus olha para a miséria que nós temos, que nós vivemos, que nós enfrentamos. E o seu coração ainda assim se inclina ao nosso favor. Isso é misericórdia. É o coração indo na direção da miséria, para acudir, para ajudar, para mudar a história. Deus mudou a história não somente de Ruth, mas de Noemi. Porque Boaz, sendo parente de Noemi, poderia ser aquele que traria redenção à sua família através de um casamento. Porque era costume em Israel que quando um membro, um homem morresse, alguém casasse com a sua viúva para dar continuidade à sua descendência. Para que o primeiro filho que nascesse fosse daquele que morreu, carregasse o seu nome, fosse o seu herdeiro. Então, Ruth é cortejada por Boaz. Ruth se casa com Boaz. E nós vemos aqui completa essa obra da graça na vida de Noemi e na vida de Ruth. Porque Ruth acaba tendo um bebê de Boaz, o qual é considerado filho de Noemi. Esse homem veio a ser ancestral de pessoas muito famosas, não só em Israel, mas até os nossos dias. O seu filho, o filho de Ruth e Boaz, foi chamado Obed. Obed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai do rei Davi. Mas o maior rei que já houve em Israel. Reconhecido pelos seus feitos em batalha, pelas suas posses e por tudo mais que ele fez. E dessa mesma linhagem real, além de Davi, veio outra pessoa ilustre nascida em Belém, o próprio Senhor Jesus. Todos descendentes de Ruth e de Boaz. Uma demonstração de que Deus não havia se esquecido de Noemi. Tanto é que as mulheres que a viram com o filho renascido nos braços, as mulheres que viram Noemi com aquele bebezinho no seu colo, com Obed, disseram que aquele filho era melhor do que 7 filhos. Reconheceram como Deus havia de fato reescrito a história daquela mulher. Devemos meditar naquilo que Paulo diz em 2 Coríntios. 2 Coríntios nos fala que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Isso significa que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. No mundo nós temos aflições, nós temos problemas, nós temos dificuldades. Tenha você o credo que for, tenha você a formação acadêmica que for, tenha você a condição financeira que for, independente de qualquer situação da sua vida, todos nós temos problemas, mas nós não somos daqueles que andam com angústia no coração. Nós temos paz no nosso coração. Mesmo durante a tormenta, nós encontramos descanso quando nós o buscamos na presença de Deus. Problemas nós temos, mas aqueles que têm Deus no seu coração têm a solução para qualquer problema. Lembrando que a paciência, ela é importante, determinante, para que venhamos alcançar, através de paciência e de fé, aquilo que Deus tem preparado para nós. Não podemos agir, repito, por impulso. Não podemos, na primeira situação adversa, virar as costas e deixar de buscar no lugar certo o pão. E buscar pão em qualquer outro lugar que não seja, de fato,
o lugar onde podemos encontrá-lo. O texto também diz que nós somos perplexos, mas não desanimados. Ou seja, algumas situações nos deixarão até de queixo caído, perplexos, mas não desanimados. Pois, através da presença de Deus, nós encontramos motivação para avançar. Nós não retrocedemos, nós não ficamos parados, estacados onde nós estamos, mas nós avançamos. Mesmo que em alguns momentos não haja alegria visível nessa caminhada. Noemi, quando retornou para Belém, ela fez essa jornada sem entusiasmo. Ela estava vazia, ela estava murcha, ela estava ferida. Mas mesmo assim, ela sabia o lugar onde encontraria o pão e foi em sua procura. Muitas vezes, nós não queremos fazer algumas coisas. Queremos simplesmente ficar em nosso quarto. Queremos simplesmente evitar as pessoas, as companhias, as conversas. Mas não é a solução. Nós devemos ir ao encontro daquilo que de fato trará remédio aos nossos corações. Os amigos são importantes. A família, ela é fundamental. A presença de Deus, ela é determinante para que possamos passar pelos vendavais da vida, lembrando que Jesus Cristo é o mesmo que durante uma tempestade acalmou o vento e o mar. E se fez bonança, tudo ficou sereno. Aqueles homens que estavam dentro do barco temendo pela própria vida, vendo que o vento e o mar obedeciam a Jesus, diziam entre si: quem é este que até o mar e o vento obedece? Nós devemos entender que o Criador de todas as coisas, ele continua com seus olhos voltados para a nossa situação. Por mais que você não entenda o momento que você vive, por mais que você não compreenda o porquê algumas situações ocorreram com você, que você tenha a certeza de que Deus, ele tem o seu plano, e esse plano, tal como ele, é imutável. Continua em curso, porque Deus é o Senhor da história. O que devemos entender é que no tempo oportuno nós teremos as explicações e teremos de fato o final feliz que tanto almejamos em nossa vida. Então nós somos atribulados, sim, mas não angustiados. Nós somos, em alguns momentos, pessoas que ficam perplexas, mas não desanimadas. Nós somos perseguidos, como Paulo disse, mas não desamparados. Os problemas virão atrás de nós. Pessoas se levantarão contra nós. Talvez nós mesmos não consigamos conviver bem conosco, mas em nenhum momento Deus deixará de nos defender. Ele é aquele que não desampara, ele é aquele que se faz presente, inclusive na hora da angústia. Quantos momentos de angústia e de incerteza nós vivemos nos últimos anos? Saímos, se é que posso dizer que saímos, de uma pandemia recentemente. Tivemos lockdown, tivemos a incerteza do que aconteceria no dia seguinte. Empresas fecharam suas portas, funcionários foram demitidos. Uma crise se instalou, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Pior do que isso, muitas pessoas perderam a sua vida, muitos perderam entes queridos. Que tempos difíceis foram aqueles, quando tínhamos medo até de sair além da porta de casa. Nos blindávamos com máscara, aguardávamos ansiosamente pela vinda de uma vacina que torcíamos para que de fato solucionasse aquela questão. Como foi difícil passar por esse vale, mas ele passou. E estamos aqui hoje. E podemos tirar aprendizado de tudo aquilo que nós vivemos. Nada é por acaso, nada é em vão quando nós procuramos aguçar o nosso olhar e extrair lições para a nossa vida. Eu aprendi algo, por exemplo, com o uso das máscaras. A vida é melhor sem elas.
As máscaras que eram importantes para filtrar, né, a exposição que nós tínhamos ao coronavírus, para tentar preservar a nossa saúde, elas também eram sufocantes. Eu me recordo que, com o tempo, nós até nos habituamos, mas no dia em que de fato pude me ver livre de uma máscara, eu respirei melhor. O que eu quero dizer a você é que nós respiramos melhor sem máscaras. É possível nós termos uma qualidade de vida melhor quando nós retiramos não aquela máscara que protege a boca e as narinas, mas quando nós retiramos aquela máscara que esconde o nosso coração. Quando nos despimos de uma personagem e quando de fato nós reconhecemos quem nós somos. Quando nós encaramos aquele semblante no espelho que nem sempre nós gostamos tanto, não por causa dos anos que passam, da nossa fisionomia, mas talvez por causa de nossas atitudes, as quais trouxeram arrependimento, remorso aos nossos dias. Devemos sempre ter em mente que até podemos estar abatidos, como Paulo também disse lá em 2 Coríntios, mas não destruídos. A tristeza faz parte da caminhada de qualquer pessoa. Nós temos momentos felizes e temos momentos de introspecção, momentos quando nós fazemos uma autoanálise, momentos quando nós podemos encarar a nós mesmos e ver aquilo que nós podemos e devemos melhorar. Nem sempre eu gosto daquilo que eu vejo no espelho, mas eu continuo praticando o exercício de confrontar a mim mesmo, para que amanhã eu possa ser melhor do que hoje. Não adianta fechar os olhos, tapar, como dizem, o sol com a peneira, para encobrir um problema. Nós devemos reconhecer quais são nossas dificuldades e, com trabalho, com resiliência, superá-las, sempre tendo a certeza de que podemos sim ser abatidos, mas não destruídos. O final da história, ele é bom, ele é feliz, desde que nós sejamos perseverantes. O final da história de Noemi e de Ruth é maravilhoso. Não posso dizer o mesmo de Orfa. Nada mais sei dela, além da despedida que ela teve de sua sogra. Orfa era uma pessoa que, aparentemente, ela tinha simpatia, tinha carinho por Noemi. Mas após beijá-la, como diz o seu próprio nome, ela virou o seu pescoço, girou, mostrou a sua nuca para sua sogra e foi embora de volta à casa de sua mãe. O livro de Ruth, se fosse o contrário, se Ruth tivesse ido embora e se Orfa tivesse permanecido com Noemi, poderia ter outro nome, não ser o livro de Ruth, mas ser o livro de Orfa. Nunca saberemos, porque Ruth tomou a decisão de ser leal, de continuar ao lado de Noemi. Uma estrangeira, uma pessoa que não tinha obrigação de fazê-lo, mas que o fez, porque o seu coração estava apegado ao coração de Noemi. Entenda isso. Você nunca estará de fato sozinho. Sempre haverá alguém que está torcendo por você. Alguém que está disposto a abraçar o seu coração. Não digo que sejam muitas pessoas. No caso de Noemi, era somente Ruth. Mas ela tinha uma Ruth ao seu lado. Tal como o próprio Senhor, Jesus, naquela via dolorosa do Calvário, ele encontrou um Simão Cirineu para ajudá-lo a carregar a cruz. Quando a cruz lhe parecia mais pesada, quando o seu corpo era maltratado, aquele homem o ajudou na caminhada até o Calvário, carregando momentaneamente uma cruz que nem era de Jesus, mas sim de todos nós. Porque ele morreu para que nós fôssemos salvos. Ele sofreu para que hoje o nosso sofrimento, mesmo se acontecer, não seja em vão. Porque nós temos a certeza de que, por fim, todas as coisas cooperam para aqueles que amam e esperam em Deus. Eu finalizo aqui a nossa análise do livro de Ruth. Eu quero convidá-lo a continuar exercitando o seu olhar crítico para si mesmo. E não crítico em relação às pessoas.
Seria muito fácil criticarmos aqueles que nos deixam. Criticar Orfa, por exemplo. Mas não. Eu prefiro olhar para exemplos positivos, tal como o de Ruth. Olhar para aqueles que permanecem ao nosso lado, apesar de todas as dificuldades. São poucos aqueles que são leais, mas eles valem mais do que 7 filhos. Então que nós tenhamos sempre essa certeza em nosso coração. Eu oro e peço que Deus abençoe você e sua família, e que nos dias mais escuros, nebulosos, você se recorde que acima das nuvens, acima das tempestades, o sol ainda brilha. E ele voltará também a brilhar sobre a sua vida, tenha certeza. Um grande abraço e que Deus o abençoe.